Amados irmãos, amadas irmãs, de coração saúdo a todos vocês no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também nessa manhã, para esse culto a Deus. Também a vocês que estão ligados à internet, nós saudamos de coração. Nós acabamos de ouvir, o Senhor nos quer ter totalmente para si e também viemos para nos dedicarmos totalmente ao Senhor, nos consagrarmos totalmente a Ele para receber a bênção que Ele prepara hoje.
Nos alegramos também por hoje estarmos reunidos internacionalmente, que também temos muitos irmãos servidores de diversos países no nosso meio. Eu creio que toda a Europa, podemos dizer, estamos aqui reunidos, também da África, irmãos aqui, também do Canadá. Nos alegramos também pelas saudações que nos alcançaram ainda à noite, de Joanesburgo, de Toronto, de Paris, Kinshasa, de Cuba, Índia, da Bielorrússia. Se eu leio essas saudações, somos gratos ao Senhor pelo chamado que Ele deu ao irmão Frank, no qual também lembramos esse fim de semana, no dia 2 de abril de 1962, e nós reconhecemos que é a obra de Deus, é a mensagem de Deus, que não estamos aí espalhados, mas que ainda estamos reunidos unanimemente para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Mas num dia especial como hoje, irmãos e irmãs, nós podemos com alegria exclamar: Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele verdadeiramente ressuscitou. E Ele testificou aos seus, a primeira mulher no túmulo, aos seus discípulos, acima de 500 irmãos, e nesse tempo Ele se revelou a nós. Nós somos as suas testemunhas. E nós queremos colocar nossa esperança somente na graça que nos foi participada na revelação de Jesus Cristo. Também hoje queremos caminhar adiante na fé, juntos com o Senhor. Eu peço que o irmão Helmut Russ venha nos cantar os hinos. Em seguida, o irmão Borca ainda lerá uma palavra de introdução. Vamos levantar antes e dedicar a reunião ao Senhor. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós chegamos juntos diante da tua face com gratidão. Te agradecemos por aquilo que tu consumaste na cruz do Gólgota, que tu derramaste o teu sangue, que tu desses o teu corpo, que tu consumaste a plena redenção para nós, e que não ficasses deitado no túmulo, tu ressuscitaste. E a tua ressurreição é também a garantia para a nossa ressurreição. Nós te agradecemos pelo triunfo, nós te agradecemos pela graça, nós te agradecemos por podermos ter parte naquilo que tu fazes hoje, na convicção que tu és o mesmo, que tu és vivo no nosso meio. Assim, nós te dedicamos esta reunião nas mãos e pedimos, fale conosco através da tua palavra, atue através do teu Espírito. Nós te damos a ti somente a honra. Amém. Vamos cantar com o primeiro hino, número 15. Hino número 15. Redimido estou, posso gloriar-me. Redimido estou, posso gloriar. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido pela sua eterna misericórdia. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, estou salvo em Jesus. Não encontro palavras para expressar isso. Quão doce a sua proximidade celestial, quão grande o seu amor a mim. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem
em Jesus. Sempre penso no meu Redentor com um anseio profundo da alma. Quão grande o seu amor. Como a minha boca transborda um cântico. Redimido, redimido. Redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Uma vez o verei então como rei. O seu ministério aqui já é uma alegria. Ele ouve o meu clamor como de uma criança e me deixa vitorioso na batalha. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como eu estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Amém. Assim é. Vamos ainda, como segundo hino, cantar hino número 9. Número 9. Santa sabedoria, Jesus é meu. Número 9. Santa sabedoria, Jesus é meu. Preenche o coração com um brilho celestial, nascido de novo, livre do pecado, maravilhoso Filho de nosso Deus. Isso eu preciso cantar para a honra de Deus. Ele é a minha honra, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Aos Teus pés, ó, glória. Eu vejo o céu amplamente aberto, torrentes do amor, correntes da graça, descem abaixo para o caminho celestial. Isso eu tenho que cantar para a honra ou glória de Deus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, Tu és tudo para mim, somente Tu. Vigiando e esperando, eu olho para cima, até que minha alma se perca nele, preenchido totalmente por sua natureza. Serei transformado totalmente a sua imagem. Isso eu tenho que cantar para a glória de Deus, glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele.
luz e vida para mim, meu raio de sol. Oh, tudo és para mim, somente tu. Isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Oh, tudo és para mim, somente tu. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Como cantamos aqui, santa sabedoria, Jesus é meu. E nós estamos hoje aqui reunidos nesse domingo da ressurreição para agradecer ao Senhor, que de fato é assim, Ele ressuscitou. Ele, como último, venceu a morte. O túmulo está vazio. Quando estivemos em Israel, em Jerusalém, nós visitamos o túmulo do Senhor. Está vazio. O Senhor verdadeiramente ressuscitou. Isso também nós podemos testemunhar, porque o Senhor se revelou a nós. Porque cremos que Ele hoje, nesta manhã, está no nosso meio. Ele está presente para nos abençoar, para nos fortificar na fé. Que possa o Senhor conseguir, que possamos todos crer de tal forma que Ele possa revelar a Sua presença no nosso meio. Eu desejo, antes de orarmos juntos, ler uma palavra do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, e também nós podemos nos alegrar nessa manhã. Nós não o vemos, mas Ele está presente aqui, porque Ele prometeu. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas mais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Louvor e gratidão. Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvor e gratidão. Nós não vimos, nós não estamos juntos, mas o Senhor nos concedeu graça. Nós chegamos à fé, nós cremos que Ele vive, que Ele hoje, nesta manhã, está no nosso meio para nos abençoar, para nos ajudar, para cuidar de cada aflição que possa existir no nosso meio, para ajudar. Cremos nisso? Cremos nisso? Cremos que Ele está aqui para nos ajudar, nos abençoar e revelar a Sua presença. Nós somos tão gratos a Deus que não somente cremos que Ele ressuscitou, venceu a morte, sim. No túmulo de Lázaro, Ele disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. E no Gólgota, Ele provou, após a sua crucificação, Ele ressuscitou e apareceu a muitos na cidade, assim diz a Escritura. E também aos seus discípulos, não a todos, mas Ele, a nós que estamos reunidos aqui, Ele se revelou a nós. Irmãos e irmãs, isso aconteceu de fato. Nisto cremos, nisso confiamos e damos ao Senhor a honra. Vamos nos levantar ainda e juntos agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo que aconteceu por nós no Gólgota, que tu, por fim, venceste a morte e ressuscitaste vitorioso. Tu vives e também nesta manhã estás presente para nos ajudar, para nos abençoar, para te revelar. Nós te agradecemos que podemos crer, assim como diz a Escritura. Nós cremos de todo o coração
e te pedimos, fale adiante por meio de tua palavra aos nossos corações, abençoe-nos, torna-nos preparados. A tua vinda está muito próxima. Ajuda a mim, ajuda a todos nós, Senhor. Nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos a Ti. Porque Tu estás no nosso meio, através do Teu Espírito, para nos ajudar, para salvar, para curar, para libertar. Faça-o nesta manhã. Revela a Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos que Tu o fazes, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Deixe-me ler brevemente algumas passagens da Bíblia. A primeira de 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 5. Talvez somente versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não podeis reconhecer em vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Quando eu li esse versículo, senti uma profunda melancolia no meu íntimo. Examinem-se a si mesmos. Provem pela palavra se estão na fé. Provem se Jesus Cristo de fato está em vocês. Façam o teste. Sim, como devemos fazê-lo? Onde está o padrão pelo qual isso pode ser medido? Outros pensamentos me vieram à mente. Provem em si mesmos. Vejam se vocês vivenciaram uma verdadeira conversão, se vivenciaram um verdadeiro novo nascimento da água e do Espírito. Façam a prova em vocês mesmos para saber se vivenciaram um batismo bíblico no Espírito. Poderemos continuar a lista. Façam em vocês mesmos a prova se vocês estão firmados biblicamente na fé, se o testemunho corresponde à realidade, se nós que nos tornamos crentes podemos testificar de confirmação e legitimação divinas, como nossos irmãos e irmãs tiveram no início. Façam em vocês mesmos a prova, o teste. Sim, provem a si mesmos se Cristo habita em nós. Lembro-me da afirmação de irmão Branham. Ele fazia comparações. Ele era um homem da natureza e um homem que gostava muito de usar exemplos práticos, fossem eles da natureza e que lhe eram mais familiares, mas uma coisa tocou-me profundamente no coração. Ele disse: se o espírito de Beethoven estivesse em vocês, então vocês fariam o que Beethoven fez. Ele disse: se o espírito de Shakespeare estivesse em vocês, vocês fariam o que Shakespeare fez. Ele listou alguns. Então ele disse: se o Espírito de Cristo está em vocês, então vocês farão o que Cristo fez. Então Cristo vive em vocês. E Paulo disse isso. Cristo é em nós a esperança da glória. Ele pôde dizer: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
nós podemos dizer isso para a glória de Deus, que o irmão Branham realmente agiu como nenhum outro. E eu não conheci ninguém até hoje que se baseasse, até o de hoje, na palavra do Evangelho de João, se referisse a ela, se colocasse nela e vivenciasse literalmente as obras que eu fiz, vocês também farão, e ainda maiores do que eu fiz. Até hoje não conheci nenhum evangelista que tenha tomado essa passagem da Bíblia e a tenha cumprido na vida e no ministério, exceto no ministério do irmão Branham. Mas tudo bem, isso agora ficou para trás de nós. E não podemos ficar sempre olhando para o passado e agradecendo a Deus por isso. Nós somos gratos a Deus por isso, isso é verdade. Mas agora nós que somos desafiados. E há uma expressão maravilhosa em algum lugar que diz que as coisas que Deus fez por meio de um mensageiro devem e serão feitas pela congregação que está pronta para receber a mensagem divina. O mesmo, Deus dá um exemplo, um modelo. Não para que nos alegremos com isso, isso também, mas que temos uma referência para reconhecer o que Deus deseja fazer por meio dos muitos membros do corpo. Sejam sinceros uma vez. Se nos contentarmos apenas com o que Deus fez por meio de um instrumento especial, todos nós ficaremos aquém. Nós precisamos vivenciar que Deus também pode nos abençoar plenamente e Deus quer nos abençoar. E essa palavra que nós lemos aqui serve para nós como provação. Provai-vos, examinai-vos a si mesmos para ver se estão na fé. Provem em si mesmos e reconheçam se Jesus Cristo está em vocês. Não uma doutrina, um conhecimento, mas Jesus Cristo, o ressuscitado, que disse: a mim é dada toda a autoridade no céu e na terra. Que este Senhor ressurreto possa habitar em nós com todo o poder, com a plena autoridade, para que essa plena autoridade divina se manifeste por nosso ministério, para que não tenhamos apenas uma mensagem divina, mas também poder divino. Não apenas reconhecer o tempo em que vivemos, mas também contar com o fato de que o Senhor confirma a sua palavra naqueles que nela creem. Ponham-se à prova. Eu preciso me submeter à prova. Nós temos que enfrentar essa prova, esse teste. Ponham-se à prova para ver se realmente estão na fé. Como podemos fazer isso? Existe a maravilhosa ordem missionária, que é bem conhecida por todos nós. Aqueles que creem, esses sinais os seguirão. Não corremos atrás das coisas, elas nos seguem, porque Deus está conosco para confirmar a sua palavra. Aqueles que creem, esses sinais e milagres os seguirão. Façam a prova em vocês mesmos para ver se estão nessa fé que foi transmitida aos santos de uma vez por todas. Uma fé viva, uma fé eficaz, uma palavra viva, uma palavra eficaz. E eu digo a vocês como é. Não estamos totalmente satisfeitos com os nossos cultos a Deus. Deus nos revelou a sua palavra, Ele se revelou a nós mesmos, mas agora Ele quer se revelar com poder entre aqueles que nele creem. Se alguém vier e perguntar: você crê que eu sou salvo?
Ou outra pessoa perguntar, você está convencido que eu fui batizado no Espírito? Sim, quem deveria saber isso? Outra pessoa ou você pessoalmente? Se ainda perguntamos, então é porque nós mesmos não temos convicção. Mas só nós podemos ter convicção. Até que ponto vivenciamos a Deus? Outra pessoa não pode ter essa convicção por você. Por isso, essa palavra séria. Examinem a si mesmos para ver se estão na fé. Provem a si mesmos. Nós ouvimos isso na introdução de 1 João 3. Quem é nascido de Deus? Tudo o que é dito ali. Então tudo se tornou novo. O velho passou. Uma nova vida, um novo pensar, um novo caminho, o caminho com Deus. Tudo se tornou novo. Não uma mistura, mas tudo se tornou novo. Vocês sabem que enviamos nossos manuscritos do livro Cristianismo Tradicional, provavelmente, se bem me lembro, a 11 editoras, e todas as 11 recusaram. Mas a última editora, uma das mais conhecidas no país, a Brockhaus, muito famosa, com todos os nossos dicionários e assim por diante, então nos é dito educadamente, suas explicações são tão bem fundamentadas na Bíblia e tão convincentes que não há nada a dizer contra elas. Só sentimos falta da reconciliação com todas as outras comunidades de influência cristã. Sim, onde está a reconciliação? A luz e as trevas devem se reconciliar? Deve o errado e o certo se reconciliar? Deixai-vos reconciliar com Deus? Não há outra maneira. Deus nos deu luz. Mas então, Ele separou a luz das trevas. Essa não é a nossa decisão, essa é a decisão de Deus. Agora, pessoas como estas, da mais alta instância, confirmam que tudo o que foi escrito é biblicamente correto. Mas falta o espírito ecumênico, falta o espírito do Segundo Concílio Vaticano. Sim, mas onde esses espíritos estão, não está o Espírito de Deus. E Deus separou a luz das trevas. E se Ele é luz, como alguns irmãos citam a palavra do profeta Zacarias, haverá luz ao anoitecer. Se Deus deu a luz, como eu já disse, então não para que ela seja colocada debaixo da mesa, mas no castiçal, para que todos os que entram sejam iluminados pela luz divina. Nosso irmão leu em Isaías 60, levanta-te, se torne luz, porque veio a tua luz. Deus ignorou os tempos da ignorância, passou por cima deles e agora ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam, se submetam à palavra de Deus e aceitem a correção. Essas decisões não são nossas, não vivemos nos dias de Moody, ou de Sankey, ou Finney, ou muitos outros, até Wigglesworth e alguns outros. Nós vivemos no fim dos dias e Deus dispôs assim que a luz, como está escrito em Provérbios 4, deve chegar até o auge do dia. E se agora podemos ver e testemunhar essa plena luz no fim, então vamos caminhar nessa luz. E também aí podemos provar em nós mesmos se estamos no estado mais atual no reino de Deus ou se ficamos parados em certas coisas sem seguir em frente com o Senhor e compreender totalmente o tempo e a hora em que vivemos e nos colocarmos totalmente do lado de Deus e aceitar tudo o que Ele preparou. Hoje li rapidamente a acusação de Nosso Senhor em Lucas 19, a partir do versículo 41. Naquela época, Ele repreendeu aqueles que não criam
e disse-lhes que eles não reconheceram a visitação que lhes foi concedida em graça. Lucas 19, a partir do versículo 41. Quando ele se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele agiu, ele pregou, e ficou profundamente triste pelo fato de que, apesar de toda atividade religiosa, os olhos não viam e os corações não compreendiam. Como havia dito o profeta Isaías: com olhos que veem, eles não veem, e com ouvidos que ouvem, eles não ouvem. Porque Deus lhes deu um coração endurecido. O Senhor viu essas pessoas que deveriam conhecer a palavra do Salmo: não endureçais os vossos corações, hoje, se ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Mas eles endureceram seus corações quando ouviram sua voz. É simplesmente muito importante que nós sejamos tomados pela seriedade do tempo, até o limite máximo, que toda a indiferença cesse e que realmente reconheçamos que o tempo é tão sério do que nunca foi antes e também já avançado, de modo que podemos realmente esperar os últimos acontecimentos em um futuro muito próximo. Aqui, o Senhor, depois de chorar sobre a cidade, no versículo 42, se ao menos tu também, neste dia, reconhecesses o que serve para a tua paz, mas agora isso ficou oculto aos teus olhos. Que tragédia! O Senhor entre o seu povo. Agora, porém, isso ficou oculto aos teus olhos. Se você tivesse reconhecido neste teu dia, sim, esse é o nosso dia. Nós cantamos isso no hino: este é o dia. Um dia especial, ainda o dia da graça, o dia da salvação, mas ainda assim um período especial nesse dia da graça, no dia da salvação, no qual agora podemos viver, no qual Deus faz coisas especiais. Então, em seguida está anunciando o julgamento, no versículo 43, pois dias virão sobre ti em que os teus inimigos erguerão um muro contra ti, te cercarão por todos os lados e te oprimirão de todos os lados. Eles te destruirão a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo da tua visitação de graça. Meus amados, é uma grande diferença, como diz nosso irmão, se vem um evangelista, algum, e não prega o evangelho, mas quer alcançar algo com o seu entusiasmo. E há doentes em toda parte, e quem não gostaria de ficar saudável? Uma tal pessoa é difícil encontrar. Somente quando os pregadores realmente conseguem dizer a essas pessoas pobres: Deus te ama e por isso te deu a doença, porque te ama muito. Se as pessoas crerem nisso, então pode acontecer que elas, talvez com relutância, mas ainda assim se submetam à fé, embora seja uma não fé, na incredulidade de que Deus fez isso. Deus não castiga com o pecado. Deus não castiga com a doença. Ambos são resultados da maldição. Não teria havido pecado, nem doença, nem morte. O Senhor assumiu tudo sobre si. Mas quem não gostaria de ficar saudável? Pergunte a um cego, a alguém que tem câncer, o que quer que seja. Cada um quer ser saudável, não é verdade?
Todos querem que passem bem. Aqui é dito às pessoas como castigo por não teres reconhecido o tempo da tua visitação misericordiosa. Quando Deus fala e age, então temos que prestar atenção, temos que ouvir. Se não o fizermos, e isso também deve ser dito muito claramente, então o Senhor nos deixará seguir nossos próprios caminhos. Mas somente se estivermos de acordo com Ele é que alcançaremos o alvo. E só podemos estar em concordância com Ele se crermos em toda a palavra, até mesmo nas promessas para os nossos dias, e esperarmos que elas se cumpram. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio aos seus, mas os seus não o receberam. E ele disse: não reconheceste o que serve para a tua paz, nem compreendesse os teus dias ou o teu tempo. E por isso ele disse: virão dias sobre ti em que os inimigos farão o que lhes compete. Meus amados, mesmo após o arrebatamento, se cumprirá que virá um tempo terrível de tribulação, um tempo em que as taças da ira de Deus serão derramadas, um tempo em que as pessoas clamarão: rochas caiam sobre nós e nos cubram da ira daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro. Virá um tempo terrível de tribulação sobre todos aqueles que não reconheceram o dia misericordioso da visitação de Deus. Nós podemos ser crentes, nós podemos ser uma propriedade do Senhor. E, no entanto, a menos que Deus nos conceda a graça, senão não reconheceremos do que de fato se trata. Como filhos de Deus, que temos o privilégio de viver nesses dias. Deixe-me também abordar esse ponto. Examinai a vós mesmos se estáis na fé. Examinem a si mesmos para ver se reconheceram os sinais dos tempos. Provem-se para ver se vocês veem, reconhecem, creem e vivenciam as promessas para esses dias. Examinem-se para ver se reconheceram a parte profética da história da salvação que está agora se desenrolando. Provem em si mesmos para ver se compreenderam que esse é o tempo da restauração de todas as coisas, de acordo com a palavra que todos conhecemos dos Atos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 a 21. Aqui nos é dito: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor e que Ele possa enviar Jesus ungido, destinado a vocês. Primeiro o tempo do refrigério e depois o retorno de Jesus Cristo. Primeiro o chamado para fora, a preparação da noiva, e depois a vinda do noivo. Primeiro o cumprimento e o selamento com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção corporal e depois a nossa redenção corporal. Nós temos que considerar a sequência, a ordem divina, submetermos a ela e pedir ao Senhor que todas as coisas sigam seu curso de acordo com a ordem divina. Vocês todos querem isso? Queremos que Deus atue na sua ordem, como Ele a deu na palavra, que tudo aconteça. Aqui está no versículo 21. Então, Jesus, é necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração de tudo o que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca
de seus santos profetas. O que nos diz essa passagem bíblica? Jesus espera no céu até o tempo do refrigério, até o tempo da restauração de tudo, como Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas. Tudo tem que ser ordenado divinamente. Como já dissemos muitas vezes, Elias reconstruiu naquela época o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Aqui o sacerdote de Baal, ali o sacerdote de Acera e um homem de Deus no meio de todos eles. E o Senhor lhe deixou saber: eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu não tenho desejo de ser um profeta, eu não fui destinado a isso. Mas um desejo eu tenho. Eu tenho desejo de que a palavra dos apóstolos e profetas eu veja cumprida com os meus próprios olhos. Eu tenho desejo de que Deus cumpra a sua palavra, as suas promessas. Também tenho desejo de vivenciar uma experiência carmelita, onde Deus toma a decisão, onde Deus responde e as pessoas não precisam mais adivinhar o que é certo ou errado, que o próprio Deus dá a confirmação. Sempre que estive em Israel, no Monte Carmelo, e vi lá a grande estátua do profeta Elias com a espada na mão, isso me moveu também interiormente. E eu dizia a mim mesmo: Senhor, tu podes mais uma vez fazer o que tu fizeste naquela época. E não queremos aqui de forma alguma dizer nada sobre qualquer religião. Todas têm o direito de existir, caso contrário não estariam lá. Nós nem sequer temos o direito de blasfemar contra Satanás. Vocês podem ler isso no profeta Zacarias. Lá o homem de Deus disse: o Senhor te repreenda. Nós não temos o direito de zombar de nada. Com certeza não. Nosso irmão mencionou que todo São Nicolau tem aquela coisa na cabeça lá. E, claro, o Papa também tem uma coisa assim lá na cabeça. Não podemos fazer nada a respeito, que ele tem que desempenhar esse papel. Ele mesmo não pode fazer nada a respeito. Ele foi colocado nesse papel e precisa desempenhá-lo. Assim como fomos colocados e designados por Deus na nossa posição, assim tudo mais, todos os reis, tudo o que pertence ao decorrer do tempo do fim, tudo tem que encontrar seu lugar. E se quisermos assim, então podemos expressar isso tranquilamente. Nós lamentamos que tais papéis também tenham que ser desempenhados e que eles também façam parte do desenrolar do tempo do fim. E quando em Apocalipse 13:8 está escrito que ele seduzirá todas as nações e todos os homens na terra, todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, então ele tem que fazer isso. O que eu posso fazer a respeito? Mas uma coisa é certa: os eleitos não podem ser seduzidos para o erro, pois os eleitos foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para serem transformados à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, nascidos de novo para uma viva esperança, carregam em si a vida e a essência, a natureza de Jesus Cristo. E como vimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que seremos. Eu não sei se vocês prestaram realmente atenção ao versículo de 1 João 3. Pois lá está escrito no versículo 10, 1 João 3, versículo 10, nisto se reconhecem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Vocês podem ler o que está escrito antes e o que está escrito depois. Aqui nos é dito sobre 2 filhos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sim, o diabo tem filhos? O diabo tem filhos? Aqui nos é dito sobre 2 filhos. Eu vou ler novamente. É por isso que se reconhecem os filhos de Deus e os filhos do diabo, que podem ser discernidos. Vocês podem ler em Mateus 13, a conhecida parábola de Nosso Senhor. Lá se fala de 2 tipos de sementes e sabemos que existem 2 tipos de sementes, mas a semente divina permanece nos filhos de Deus. Também isso nós lemos. Em Mateus capítulo 13, está no versículo 39, espero que encontre assim imediatamente. Mateus 13, talvez já versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio, porém, são os filhos do maligno. 2 sementes diferentes. E Deus já disse logo após a queda, pois se tratava da semente da serpente que veio através de Caim no natural, eu porei inimizade entre a tua semente e a semente dela. Ela te ferirá no calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça, ou esmagarás a cabeça. 2 sementes diferentes. E se vocês transferirem isso para o Novo Testamento, então está escrito sobre Judas, que era um filho do diabo ou do maligno, dependendo da tradução. Satanás, ele entrou em Judas, e por isso a traição e assim por diante. Aqui temos 2 sementes diferentes. Filhos de Deus, os filhos de Deus não têm nada em comum com os filhos deste mundo. É como luz e trevas, simplesmente separados por Deus. Quer dizer, Deus fez a separação, não nós. Agora, lemos aqui 1 João 3, no versículo 11. Sim, talvez também o final do versículo 10, ainda muito importante, talvez até mesmo o final do versículo 9, porque lá é falado da semente. 1 João 3, versículo 9 e adiante. Todo aquele que é nascido de Deus, ou gerado por Deus, não pratica o pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar. Que semente permanece nele? A semente é a palavra de Deus. Na pessoa nascida de novo, permanece a semente divina da palavra de Deus. E se a palavra foi semeada dentro de nós, então fazemos como Maria fez. Nós movemos todas essas palavras em nossos corações. E como Davi já disse, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem nasceu de Deus, nele permanece a semente divina, e a semente divina é a palavra de Deus. Assim como nós, como filhos de Deus, somos sementes divinas, assim a palavra é a semente divina que recebemos em nós. E cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre Cristo está escrito, quando Ele der a sua vida em expiação pela morte, então Ele verá semente e viverá por muito tempo, e a vontade do Senhor será cumprida por meio dele. Vocês podem ler isso nos últimos versículos de Isaías 53. Ele era a semente que veio pela mulher, certo ou não? Sim, antes falamos sobre a semente. Do ponto de vista terreno, perdoe-me essa observação, mas a semente nunca vem da mulher, a semente vem sempre do homem. Maria não tinha nada, Deus colocou nela. Ele era Deus
verbo se tornado carne. O verbo se fez carne. A palavra se tornou carne. Ela era o receptáculo, ela não acrescentou nada. Deus fez isso. Aquele que nascerá de você provém do Espírito Santo e será chamado Filho do Altíssimo. Semente divina, ele, o primogênito. Nós, semente divina, como os primogênitos. Eu continuo lendo, mais uma vez, o versículo 10. Nisto se reconhecem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vamos provar a nós mesmos. Também nessas palavras, se podemos ser aprovados diante de Deus. Quando está aqui, e também todo aquele que não ama seu irmão. Já não vivenciei várias vezes que as pessoas têm a palavra amor nos lábios, mas não têm amor no coração? Certa vez tive que dizer isso a um irmão, sabendo muito bem que ele preferiria não ter me visto. A ele eu disse: amado irmão, você me abraçou agora, deixe-me ver a sua mão direita para ver se nela está a adaga com a qual você quer me apunhalar. Existe realmente um amor enganador. Eu te amo, então um abraço é ainda colocado firmemente ao redor e quase se sente que a facada penetra com toda a força. Aqui nos é dito: todo aquele que não ama seu irmão não é de Deus. Vamos provar a nós mesmos como estamos. Onde nós falhamos, fracassamos, onde Deus ainda precisa nos ajudar, nos acolher, nos dar força, para que a situação na congregação possa realmente ser tal que não conheçamos mais ninguém segundo a carne, mas somente segundo o Espírito, e que o Espírito de Deus possa agir e governar novamente em nosso meio, em nossa vida, na congregação, que também não suspiremos uns contra os outros, como está escrito em Tiago, porque o Senhor está próximo, e que, de fato, pratiquemos o amor, como nos diz a palavra de Deus, não por obrigação. Pessoas que se amam, não precisam que isso lhes seja dito, elas o revelam em ação. Irmãos que amam uns aos outros, não é preciso dizer mais: você deve amar seu irmão. O amor está automaticamente lá presente, porque é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. E se ele não está presente, é porque não foi ainda derramado pelo Espírito Santo. Isso também é muito importante. O amor não se pode ter automaticamente, ele precisa ter sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando essa derramação do Espírito Santo acontece, então nós o temos e carregamos em nossos corações. Agora os versículos 11 e 12. Pois esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início. Devemos amar uns aos outros, não como Caim. Sim, como Caim amava, não como Caim, que era o filho do diabo. É uma pena que não esteja escrito que era um filho de Adão, mas deixamos a palavra de Deus como está. Não como Caim, que era filho do diabo e matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque todas suas obras eram más, ao passo que as de seu irmão eram justas. Foi assim desde o início, que jamais os gerados pelo Espírito odiaram os que vivem na carne, mas vice-versa. Eu vou ler para vocês de Gálatas 4, lá ainda deveria estar escrito, Gálatas, capítulo 4, nos é dito claramente:
qual seja nos versículos 28 até 30, Gálatas 4, 28 a 30. Mas vós, amados irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaque. Mas assim como naquela época o filho gerado segundo a carne perseguia o filho gerado segundo o Espírito, assim também é agora. O que devemos dizer sobre isso? Ainda hoje, quase 2000 anos depois de Paulo ter escrito isso, a situação continua a mesma como era naquela época. Eu vou ler mais uma vez. Mas assim como naquela época, o filho gerado segundo a carne perseguia o filho gerado segundo o Espírito, assim também acontece agora. A palavra de Deus é atemporal. Não se pode dizer, naquela época era válida, hoje não é, naquela época era verdade, hoje não é. Ela sempre é válida. O que Deus disse vale para sempre. Qual era a diferença entre Isaque e Ismael? Muito simples. Ismael foi um filho gerado naturalmente, sem promessa e tudo o que isso implicava. Mas Isaque era um filho prometido. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe prometeu que lhe daria um filho. E Abraão creu a Deus, esperou exatamente 25 anos e não se deixou enganar pela incredulidade, mas permaneceu firme na promessa de Deus. Isaque, um filho prometido, por meio do qual a promessa feita a Abraão se cumpriu. E aqui Paulo escreve, mas vós, amados irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Nós cremos nas promessas de Deus para esse tempo e nós as veremos cumpridas. Não fomos gerados segundo a carne, isso também está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. Isso pode estranhar alguns, mas está realmente escrito aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome, que não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus gerados. Existem filhos de Deus na terra, nascidos de novo pelo Espírito Santo. Uma geração divina, pessoas que têm parte na natureza divina. E, meus amados, nós cremos de todo o coração que trata-se de que o ser humano seja nascido de novo para uma viva esperança. E se alguém pensa que basta apenas crer no que Deus prometeu, isso só será suficiente quando cremos assim como diz a Escritura. Aquilo que a Bíblia diz sobre o novo nascimento, temos que crer. O que diz sobre o batismo do Espírito, temos que crer e vivenciar tudo. E sobre o tempo do fim, temos que crer não apenas em uma coisa. Não pode faltar na corrente inteira nenhum elo sequer. E nada pode ser omitido e deixado para fora. Crer, como a Escritura diz. Deixar-se agraciar por Deus, perdoar e absorver tudo em si mesmo, para assim ser colocado por Deus na posição de servi-lo, ser abençoado por Ele e ser usado por Ele. Vamos resumir. Façam a prova em si mesmos para ver se vocês estão na fé. Como está com a nossa fé? Amados irmãos e irmãs, nossa fé já é assim como diz a Escritura, correm rios de água viva. O Espírito de Deus já se manifestou em nós. Será que se cumpriu que as obras que o Senhor fez também serão feitas por aqueles que creem? Assim disse o Senhor. Ainda há promessas
que encontrarão seu cumprimento. E eu ouso dizer na fé, porque Deus prometeu, e isso acontecerá, e a congregação será levada a esse estado. E se para isso for necessário passar por uma breve provação e perseguição, isso não importa. Deus já saberá como Ele vai levar a congregação lá para onde Ele quer que ela esteja, para que não haja mais contendas, mais nada, brigas, como no início, um só coração e uma só alma. Abençoados por Deus, usados por Deus e colocados para ser uma bênção para outros. Vamos fazer o teste hoje com toda a nossa cidade e pedir a Deus que nos ajude nisso. Estamos sobre fundamento da fé bíblica. Temos o que Deus prometeu aos crentes, o que Ele prometeu àqueles que se tornaram crentes. Já vivenciamos isso, já recebemos. Se já se tornou revelado por meio de nós, vamos nos provar hoje diante da face de Deus, como nos apresentamos diante dele no espelho da palavra, e vamos pedir a Ele que Ele nos ajude a seguir em frente na fé. Não resignar, desanimar e dizer, Senhor, sim, ainda me falta muito. Com isso, não fizemos nada de bem nem a Ele nem a nós. Pensemos na noite de ontem e deixe-me ler apenas mais uma passagem da carta aos Filipenses, capítulo 2. Ontem lemos Filipenses, capítulo 1. De Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Portanto, meus amados, como sempre foram obedientes, não só quando eu estava presente, mas ainda mais agora que estou longe de vocês, procurem com temor e tremor ainda mais alcançar a sua salvação, pois é Deus quem opera em vós o querer como realizar, para que vocês sejam agradáveis a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem nós lemos, aquele que começou, Ele completará no dia de Jesus Cristo. E aqui lemos, pois é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar. Ele operou o querer em nós, pois sem Ele nem seremos capazes de querer, só podemos querer porque Ele quis. Ninguém pode vir a Ele, a menos que o Pai o atraia primeiro, e todos aqueles que vêm a mim, eu não os rejeitarei. Ele nos pega pela mão, Ele nos acolhe. Aqui nos é dito, porque é Deus. Amém. Você não tem mérito algum por ter sido salvo, e eu também não. É a graça e a misericórdia de Deus. É eleição, é amor, é graça. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor, pelo amor que Ele nos demonstrou. Pois é Deus, não você nem eu, pois é Deus que opera em vocês tanto o querer como o realizar. Deixam que Ele haja. E se hoje aqui, aqueles em que a vontade ainda não aconteceu, que o querer não aconteceu, deixem que hoje aconteça. Que o querer divino tenha o começo em vocês. Que vocês se rendam ao Senhor, sintam o seu amor e saibam, agora Ele está chamando você, agora está chamando você, agora está falando com você, agora Ele está se referindo a você. E então, todos aqueles que já vivenciaram o querer divino, a vontade divina, a vocês podemos dizer, com base na palavra de Deus, Ele também o cumprirá. Ele realizará. E quando
Já hoje, vamos ver o que está escrito ainda aqui. Eu leio o versículo 13, mais uma vez. Pois é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Deixe-me saber agora, em quantos Deus já pôde realizar o querer. Levante suas mãos. Deus abençoe, aleluia, louvado seja Deus. Em quantos, posso ver, em quantos Ele também considerar já a realização? Em todos? Não há outra maneira, não há outra maneira. Deus sempre completa o que Ele começou. As pessoas podem ser arrancadas de seu trabalho pela morte, seja ela qual for. Deus completa a sua obra que Ele começou. Aqui continuamos no versículo 14, ou na última parte do versículo 13. A realização que opera em vós para que lhe sejais agradáveis. Somente o que Deus pode realizar em nós é agradável a Ele. Somente isso. Todas as nossas próprias ações são semelhantes ao que Caim ofereceu como sacrifício no altar. Somente o que Deus pode realizar em nós é agradável a Ele. No versículo 14 está escrito: façam tudo sem murmurações, nem discussões ou dúvidas, para que se mostrem irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus irrepreensíveis no meio de uma humanidade perversa e corrupta, entre a qual brilham como estrelas luminosas no mundo. O mundo está perverso, não poderemos mudar nada nisso. Importante é que os filhos de Deus não se deixem corromper ou perverter, não sigam doutrinas falsas, mas sejam fortalecidos na palavra e fundamentados na verdade. Quanto mais o tempo passar, mais ambas coisas acontecerão. A queda por um lado e a restauração do outro lado. E a distância será cada vez maior, até o dia de Jesus Cristo. E ouçam o que Paulo diz aqui no versículo 16, nesse contexto. Retenham firme a palavra da vida, para minha glória no dia de Cristo, porque então não terei corrido em vão, nem trabalhado em vão. Que isso também se aplica a nós aqui, que todos nós nos seguremos firme na palavra da vida. Perceba, não a palavra da morte, uma palavra da vida para a vida. E Paulo escreve: nós somos um aroma da vida para a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os que foram destinados à vida eterna por Deus tornaram-se crentes. Assim podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Assim foi naquela época, assim é hoje. Todos que foram destinados à vida eterna tornaram-se crentes quando ouviram a palavra do Senhor. Que assim seja hoje no nosso meio. Para a glória ao dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo difere do dia do Senhor. O dia de Jesus Cristo é o dia do seu retorno para buscar como noivo a noiva. E o dia do Senhor arderá como um forno. O dia do Senhor é um dia terrível, um dia do juízo. Nós esperamos pelo grande e glorioso dia, pelo dia de Jesus Cristo. E alguns podem se surpreender a encontrar na primeira pregação de Pedro uma divergência no Novo Testamento em relação ao texto do Antigo Testamento. Isso o Espírito de Deus fez de propósito. Todos vocês podem ler isso no Antigo Testamento. Eu vou ler rapidamente para vocês, como última passagem, se Deus quiser, do Novo Testamento. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor. E ouça o que está escrito aqui: o grande e glorioso.
Vocês podem ler em todas as outras passagens da Bíblia. Lá está sempre escrito o grande e terrível. Ou o grande o terrível dia do Senhor. Eu vou ler para vocês os dois últimos versículos do capítulo 3 de Malaquias, ou em português, capítulo 4. Em todo o Antigo Testamento está sempre escrito o mesmo. Malaquias 4, versículo 5. Saibam bem, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Outras traduções dizem o terrível dia do Senhor, ou o temível dia do Senhor. E Pedro diz o glorioso. Por quê? Haverá uma divisão, como já disse o profeta Isaías em outro lugar. Ambos virão amanhã e também à noite. Ambos virão quase ao mesmo tempo. O dia de Jesus Cristo, o dia glorioso, o dia da nossa glorificação, o dia em que veremos o noivo da nossa alma, um dia glorioso. Mas então vem o terrível dia do Senhor e vem sobre todos os habitantes da terra. Que belo que o Espírito de Deus tenha revelado todas essas coisas de maneira tão gloriosa, logo no início do Novo Testamento, para que agora, no fim da nova aliança, possamos vê-las e reconhecê-las claramente na palavra do nosso Deus. Graças seja ao Senhor por sua gloriosa palavra que permanece eternamente. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece em toda a eternidade. E se essa palavra de Deus permanecer em você como a semente divina, então você permanecerá com a palavra de Deus, que é eterna, para toda a eternidade, pois nos tornamos filhos e filhas de Deus pelo poder da redenção através do sangue do Cordeiro de Deus no Gólgota. Nós recebemos reconciliação e perdão, uma nova vida eterna e divina através da fé em Jesus Cristo. Em nós recebemos, pois nós o recebemos e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você o tem, então você tem o Deus verdadeiro. Existe apenas um Deus, que é o Deus verdadeiro. Então você tem a vida eterna. Existe apenas uma vida eterna. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Filhos de Deus, irmãos e irmãs, vamos nos alegrar, pois aquele que começou também finalizará. Aquele que nos deu o querer, ele também concede o cumprir. Aquele que fez o começo também completará no fim. E o fim será glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos se levantar e agradecer juntos ao Senhor. Nós inclinamos nossas cabeças para a oração. Pai Celestial, ó Deus de toda a graça e todo consolo, Deus de misericórdia, Deus de amor, Tu te revelaste a nós em Jesus Cristo, reconciliaste-nos contigo mesmo, confiaste-nos a mensagem da reconciliação, o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, e nós podemos anunciá-lo e vivenciar que ainda é tempo da graça, que ainda há pessoas sendo chamadas. Senhor, eu te agradeço de coração por teres agora realizado o querer divino em muitos corações. Ó Deus, assim como colocaste esse querer, assim também realizarás o progresso e considerarás a consumação pela graça. Pois ninguém pode vir a ti a menos que seja atraído por ti. Agora nos aproximamos de ti com todos aqueles que levantaram suas mãos
e te damos graça de todo coração. Ainda honra para ti, ainda tu salvas, ainda te revelas, ainda tu puxas para ti. Receba gratidão, amado Senhor, pelo agir do teu Espírito Santo. A tua palavra não volta vazia, ela realiza aquilo para o qual tu a enviaste. Louvado e glorificado sejas tu. Eu te agradeço por meus irmãos e minhas irmãs que tomaram sua decisão para ti, que sentiram que tu colocasse o querer dentro deles e o atuasse por meio do teu Espírito. Eles devem saber, e todos nós também, que tu considerarás a realização pela graça. Sim, tu completarás tua obra no dia do teu retorno, no dia glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó noivo de nossa alma, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te louvamos e te agradecemos por tua maravilhosa e gloriosa presença. Nós te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que virás. Louvado e glorificado sejas tu eternamente. O teu nome, o nome de Jesus, seja altamente louvado e altamente glorificado. Senhor, revela o poder do nome de Jesus, o poder da palavra, do sangue e do Espírito de Deus no meio da tua congregação. Nós te pedimos isso e te agradecemos que tu o farás. Tu já começaste. Louvado e glorificado sejas tu eternamente. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. Todos digam louvado seja Deus. Honra seja ao Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja Deus o Senhor. Nós sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso entre nós. O Senhor está próximo de todos aqueles que se humilharam em sua presença, que têm o coração quebrantado e o espírito humilde. Ele está perto deles para se revelar, salvar, para curar, para libertar e dar paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e eternamente. Amém.